tradução e edificação. Queridos, vamos lá. Meditação de hoje, construindo memoriais. Eu quero essa ministração, eu acredito, eu não vou descrevê-la como um convite, mas eu vou descrevê-la como uma convocação a você cuidar muito bem das suas experiências, cuidar muito bem das memórias que você tem. Olha que você está ouvindo isso de alguém que não tem, mas que tinha, já estou profetizando, que tinha uma péssima memória, né? A Ana me ajuda nessas horas. A Ana sempre me impede de proferir coisas ruins, mas sempre profetizar coisas boas. Fazia muito tempo que eu não escutava rádio de notícias. Eu coloquei na rádio CBN para ouvir notícias, entender o que estava acontecendo. E claro, tem a coluna de esportes e tem um site de apostas. Não sei quantos sabem disso. A música de vinheta deles, eles falam profetiza. Queridos, vocês não têm noção. Eu fiquei ouvindo aquilo, eu falei, não pode ser. Eu não lembro agora como que é a música, porque eu só ouvi uma vez na vida, foi dentro do carro, ouvindo a rádio, mas eles cantam alguma coisa lá, tal, você faz lá, não sei o que, no site, tal, faz sua aposta, e aí eles colocam tipo assim, porque quem profetiza com o site X, que é o site de apostas lá, consegue, tipo, concretiza, sei lá, alguma coisa do tipo, quem profetiza, concretiza. Mas eles não usam a palavra, tipo assim, quem faz a sua aposta, porque apostar já é algo de dúvida, já é algo tipo assim, eu aposto que vai acontecer isso, mas já é algo que coloca em dúvida. Agora, quando se usa a palavra profetizar, você fala como alguém que conhece o futuro. Então, quem profetiza não deveria ter dúvidas do que vai acontecer no futuro. E para um site de apostas relativos a jogos de futebol, eles estão usando a palavra profetiza. Eu nunca tinha visto isso até então. Eu falei, olha aí o mundo usando palavras, usando a fé para coisas aí sim triviais, coisas daqui. E nós cheio de timidez, de intimidação, não conseguimos usar a palavra do Senhor com eficácia nas nossas vidas. Então você vai ouvir essa ministração de alguém que tinha uma memória ruim, que tinha dificuldade em lidar com acontecimentos. Mas algo que eu tenho, Baruch Hashem, por isso, é guardar os meus testemunhos. E vez por outra eu conto eles aqui para os irmãos. Já contei mais de uma vez testemunho de cura, testemunho de livramento, testemunho da minha salvação, como eu me converti. Se você é uma pessoa que não é tão assídua, mas você escuta o meu programa de vez por outra, se você é assíduo, com certeza você já ouviu meu testemunho alguma vez, e logo, logo eu vou conversar com vocês um pouco no programa de testemunhos ali com o Rocha Agnello e a Juliana. Então, perdão, eu viro e mexe contra os meus testemunhos. Por quê? Porque eu dou valor e procuro dar ainda mais aquilo que o Senhor fez na minha vida. Porque o dia da prova, ele vem para todos, meus queridos. Ele acontece. Né? Yeshua não nos iludiu. Ele deixou claro o seguinte, o que para você? No mundo tereis aflições. Então, quando você está passando por aflição, se você não trazer nada à sua mente que te traz esperança, você vai sucumbir ao desespero e ao medo. E o medo não faz a vontade do Senhor. Se você hoje é conduzido pelo medo, você não está sendo conduzido pelo Senhor. Se você hoje é conduzido pela ansiedade, a ansiedade não é o teu Deus. Se a preocupação te faz tomar muitas atitudes, e é claro, quando nós estamos preocupados, a prudência pode entrar aí em cena, e por prudência nós podemos nos precaver. O problema é quando nós somos regidos por uma preocupação demasiada que se tornou em medo, que se tornou em intimidação. E o medo pode se tornar o nosso Deus. A ansiedade pode se tornar uma rédea, um cabresto sobre a nossa boca. Então, se você é conduzido pelo pavor, pelo terror, pelo pânico, saiba que o Senhor não está nisso. Não é o Eterno que está te conduzindo. Se o apavoramento
está te conduzindo. Cuidado. Não é o Senhor que está te conduzindo. A nossa inquietude precisa estar em um quanto tempo nós estamos buscando o Senhor. Se nós estamos na presença dEle. Essa tem que ser a sua preocupação. Se você está se consagrando da maneira correta, se você está servindo ao Senhor da maneira que Ele quer. Quero ler um texto com os irmãos. Lamentações. Lamentações capítulo 3, Eirá. Acabei de ler, né? Capítulo 3, versículo 21. Na Almeida Revista Atualizada. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Esse verso. Na NVI, todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. E eu quero frisar a palavra também, na tradução da NVI, Nova Versão Internacional. Eles colocam, todavia, lembro-me também. Porque no dia da aflição, é claro que a sua mente vai estar concentrada, boa parte dela, na aflição. Mas o servo do Senhor lembra-se também do que pode trazê-lo esperança. Trazer-lhe esperança. Se alguém não se lembra do que o Senhor fez, se tudo que o Eterno faz se tornou trivial na sua vida, você não vai conseguir servi-lo. Se você não cuida da sua mente, da sua memória, de tudo que o Senhor fez por você, dos milagres que você provou, se tudo isso não estiver muito bem guardado no seu coração, saiba que você pode se perder. Saiba que você pode se perder. Porque talvez você esteja tratando como trivial, como corriqueiro, como dia a dia, aquilo que é tão precioso. Aquilo que é tão precioso. Caio, mas é possível fazer isso? Claro que é possível. Claro que é possível. Caio, mas uma pessoa que vive um grande milagre hoje, se eu viver um grande milagre hoje, eu posso esquecer dele daqui a um tempo? Irmãos, eu vou além disso. Você pode viver um grande milagre hoje. Viver um grande milagre amanhã. E você pode viver um grande milagre por 40 anos. Você pode viver um grande milagre por 480 meses, aproximadamente, dependendo se for o calendário de Israel, tem ano de 13 meses. Você pode ver 14.600 dias aproximadamente de milagres, de sobrenatural e tratar tudo isso como trivial. E acredito que muitos de vocês já sacaram, né? Já entenderam. O maná, ele caiu por 40 anos. 40 anos. No primeiro dia, as pessoas ficaram tão surpresas que eles deram um nome para aquele alimento de manu. Por isso, mano. O que é isso? O que é isso? O que está acontecendo? Então você recebe um milagre hoje e você o trata dessa forma. Vocês têm noção? Você olha para o seu vizinho, para a pessoa que anda com você, você olha para os seus familiares, para os seus amigos, e talvez que viveram um milagre junto com você, ou presenciaram um milagre que você viveu, você conta um testemunho e você fala, eu fiquei sem reação. Eu olhei para aquilo e falei, o que é isto que está acontecendo comigo, Senhor? A primeira vez que o Senhor falou com você, você se lembra da primeira vez que Ele falou de uma maneira muito forte contigo? Ou de um momento muito sobrenatural que você teve, um devocional, em uma oração, ou na sua congregação, ou na sinagoga? Ou de uma cura que você viveu? De um resgate, de um aperto financeiro que o Eterno te deu? Usando vidas, usando portas de emprego, de uma promoção que depois... que orando você viu que foi algo sobrenatural, não foi só mérito, não tem explicação que você viveu. E acontece que o maná foi assim, nos primeiros dias eles olhavam aquilo, eles ficavam maravilhados, o nome daquele que eles faziam pão com aquilo, mas o nome daquele alimento espiritual e físico, daquele alimento que vinha do Senhor, do mundo espiritual. O nome daquele alimento foi: o que é isto? O que é isso? O que
está acontecendo? Que eu estou vendo isso mesmo. É sério que eu com uma quantidade, porque por pessoa era uma quantidade, depois eu vou pegar o trecho que fala quanto que eles tinham que comer por dia. É sério que eu comendo só isso aqui, eu vou ficar bem? Isso vai cair diariamente? O milagre, talvez num primeiro momento ele não vai para a caixinha da trivialidade. Mas eu quero fazer um exercício hoje com os irmãos, uma pequena meditação, e não vale resposta politicamente correta. Eu quero que você medite de verdade naquilo que eu vou te compartilhar com você agora. Se você ali estivesse no lugar dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais, no deserto, e você recebesse o maná, depois de um ano ele caía 6 vezes por dia, porque no 6º dia ele caía uma porção dobrada, no 7º dia ele não caía. O 7º dia era Shabat, era dia de descanso. Depois de 40 dias, recebendo o maná, já dá mais de um mês aí, como você o veria? Olha, eu não fui longe, eu não falei 40 anos, eu falei 40 dias. E também, para você não querer me dar uma resposta politicamente correta, eu não falei depois de 20 dias, porque você fala, puxa, será que eu seria 20 dias, 10 dias depois seria tentado a tratar como trivial? Eu falei 40 dias. Depois de 40 dias vendo aquele alimento cair, você agradeceria ao Senhor? Eu vou além, você agradece pela comida que você come? Pelo seu alimento? Porque só porque você come ele, você compra no mercado, talvez, não sei se alguém que está me ouvindo planta a própria comida e colhe o próprio alimento. Mas serve para os 2 grupos de pessoas. Você dá graça pelo alimento que você ingere? Eu já compartilhei um testemunho, mas vale a pena. Meu trabalho era meu Deus, irmãos. Meu trabalho era meu Deus. Ele se tornou um ídolo na minha vida sem que eu percebesse. Porque ninguém levanta de manhã. Não vou dizer ninguém. Mas no meu caso, eu não me levantava de manhã, se ajoelhava diante das minhas mesas onde eu trabalhava, nos lugares onde eu ia, e falava, ó trabalho, eu te dou graça porque você é o meu sustento, você é o meu socorro, e se você continuar existindo na minha vida e eu continuar te servindo bem, tudo vai cair bem na minha vida. Eu não fazia isso. Mas ele se tornou meu ídolo, sem eu perceber. Sabe quando eu percebi? Quando eu vi que tudo aquilo era pequeno, era frágil. E na pandemia tudo parou. E o meu trabalho parou. E o Eterno não para. O Eterno continua trabalhando. E ali eu percebi, eu falei, Senhor, o meu trabalho se tornou meu Deus. Eu me convenci de verdade que o meu sustento não vinha do Senhor por meio do meu trabalho. Eu me convenci, sem pensar muito, de uma maneira subliminar, que o meu sustento ele vinha 100% do meu trabalho. E de que se eu o servisse, porque claro, eu acordava muito cedo, não dava mais tempo para orar de manhã, eu dormia muito tarde por causa do trabalho, não dava mais para orar de noite, eu não orava mais como eu deveria. Então eu servia e eu vivia para o meu trabalho. Você agradece pelo milagre de poder trabalhar? Porque tem muitas pessoas que estão orando. Estão compartilhando pedidos de oração, dizendo, Caio, ore por nós. Nós queremos ver o milagre de eu conseguir meu emprego. Eu já compartilhei aqui milagres. Milagres, eu falei, olha, queridos, obrigado por todos que oraram por tal pessoa. Nós vivemos um milagre, ela está empregada hoje. Você agradece pelo seu alimento? Porque se parar de chover, eu não me recordo agora qual país está vivendo uma das maiores secas, uma seca histórica. Não preciso nem me limitar a um país, quantos lugares no mundo as pessoas precisam racionar comida diariamente para não morrerem de fome. Eu não sei quem está me ouvindo em qual lugar do mundo, mas eu digo que aqui no Brasil, no lugar onde eu moro pelo menos, eu tenho alimento todos os dias. E se você tem alimento todos os dias, saiba que tem pessoas que oram e agradecem
quando recebem um alimento para comer e dizem: isso aqui é um milagre. Isso aqui é um milagre. Porque se parar de chover, nós não teremos alimento. Se o Eterno não nos agraciar, não vai ter mercado que te dê o que comer. A Caixa está colocando medo em todo mundo. Eu estou colocando a realidade. Eu só caí na real quando eu não fiquei desempregado do dia para a noite. Mas eu fiquei sem trabalho. Eu não fui mandado embora. Mas eu fiquei sem trabalho do dia para a noite. E para uma pessoa que trabalhava por comissão, eu falei: Senhor, agora que eu caí na real, para minha vergonha eu vou dizer, para minha vergonha eu vou dizer, eu não tenho outro, só me resta o Senhor. Para minha vergonha, no pecado que eu cometi de idolatria, por colocar outro no teu lugar, Senhor. Me perdoe e me ajude a sustentar a minha família. Ele me socorreu. Eu não merecia. Ele me socorreu. Então aquele povo ficou muitos dias. Como você reagiria? Vou aumentar agora. Vou subir a régua. 300 dias depois. 300 dias vendo o alimento cair dos céus. Sabe de uma coisa, queridos? Eu dou muita graça ao Senhor pelas mensagens que nós temos aqui. Minha esposa é minha testemunha. Vez por outra eu coloco: Senhor, obrigado pelas ministrações. Praticamente todos os Shabbatot, a cada Shabbat, antes de começar o nosso tempo de louvor, eu agradeço ao Senhor pelas ministrações. É alimento. Nem só de pão viverá o homem. Nem só de pão vive o homem. E eu agradeço ao Senhor. Antes de nós iniciarmos louvor, eu digo: Senhor, parece que é um cacuete, parece que é uma coisa que eu estou fazendo ali, porque se tornou hábito, mas não é. Eu agradeço pelas ministrações. Muita gente queria ouvir o que eu acabei de ouvir num Shabat, por exemplo. E não tem. Pessoas que empobreceram, ficaram pobres da palavra. Pessoas que não conseguem ouvir. Eu falei: Senhor, eu sou um privilegiado por ouvir a palavra do Senhor. Eu sou privilegiado por ter a palavra do Senhor, por ter uma ministração vinda do teu trono, porque existem pessoas empobrecendo, pessoas que empobreceram, porque não tem uma ministração. Depois de 300 dias, não é um ano, hein? Não é um ano. Calma, tem mais 39 anos à frente. Depois de 300 dias vendo cair aquele alimento, como você o trataria? Você olharia para ele como milagre ou como parte do dia a dia? Eu acho que eu não preciso ir muito além disso para ver como nós podemos tratar como trivial algo que é um milagre. O milagre que nós recebemos, o alimento que nós temos para comer. O emprego. Um trabalho, a família, um casamento bem estruturado. A saúde. Nós vivemos milagres todos os dias. E banalizamos estes milagres. Tratamos como comum. Como se fosse natural, normal, como se fosse ordinário. Vamos para mais um exemplo. Eu vou sair um pouco do mano, porque daqui a pouco eu vou citar aqui para os irmãos. E depois de 1.700 dias? Faz as contas. Abre uma calculadora, faz as contas comigo. E depois de 1.700 dias, recebendo aquele alimento, não vou colocar todos os dias, mas 6 dias por semana, no sexto dia ele caía, porção dobrada. Irmãos, eu fiz uma conta básica aqui, 1.800 dias, dividido por 365, coloquei em média, dá quase 5 anos. Você acha que 1.800 dias é muito? Pois são quase 5 anos, eles ficaram 40 anos vendo aquele alimento comer. E aí eu faço a pergunta que vem para mim também,
Como que eu trato o sobrenatural, o milagre que eu vivo todos os dias com a minha família? Como que eu estou tratando aquilo que o Senhor está colocando? Cara, mas o nome da mensagem é Construindo Memoriais. Sabe por que o Senhor me ministrou dessa forma? Porque no dia da aflição eu vou ter que trazer à memória aquilo que me traz esperança. Eu vou olhar, Senhor, até aqui o Senhor tem me agraciado. Eu não vou olhar só para o dia que eu fui livrado da morte. Não vou olhar só para aquele dia que o Senhor falou comigo de uma maneira que é minha, uma experiência única minha, mas eu vou olhar para todos os dias que Ele me deu o alimento, que Ele me deu saúde, que Ele trouxe paz para minha casa em um dia de caos. Vamos meditar um pouco na vida de Noé. Noé, não chovia antes na terra, não chovia. Ele participou da primeira geração que viu água descer dos céus. E eu acredito que, se coloca no lugar dele, quando ele viu a chuva caindo pela segunda vez, depois do dilúvio, ele já fora do barco, já na terra, quando ele viu a chuva caindo pela segunda vez, como que ele deve ter visto aquilo? Como deve ter sido a reação de Noé quando choveu depois do dilúvio, na chuva pós-dilúvio. E como que foi a reação dele ao ver o arco da aliança, comumente chamado de arco-íris. Quando ele viu o arco da aliança. Sabe, Noé, ele via aquele arco como nós jamais veremos. Porque para ele sabia que aquele símbolo significava com uma profundidade, a profundidade de alguém que viveu cerca de 1 ano dentro de um barco, com mais 7 pessoas, e não sei a quantidade de animais que estavam com eles. Da pessoa que viu muitos morrerem na sua iniquidade, na sua maldade. Uma pessoa que viu as águas cobrirem a terra e ficou ali dentro do barco, dentro da arca. Quando ele saiu e ele viu aquele símbolo da aliança, quando ele viu aquele símbolo de novo, ele sabia que aquilo era um sinal que o Senhor não destruiria mais a terra com águas como foi feito. Era um sinal entre ele e a humanidade. E aí a gente olha o arco hoje, nos céus, e fala, olha que bonito um arco-íris. Mal sabemos nós que aquilo é um sinal do Senhor. Um sinal entre Ele e a gente. Como você está tratando as suas memórias e aquilo que o Senhor tem feito pela sua vida? Porque se você é alguém que guarda como um tesouro os milagres que você vive, sabe que num dia de aflição, você não vai ser abatido, porque você vai se lembrar de quem é o teu Deus, de quem é aquele que você crê, aquele que você confia. Um dos principais ingredientes para termos uma emuná, uma fé, uma confiança inabalada, é conservarmos as nossas memórias, conservarmos os nossos olhos nos milagres que o Senhor nos dá diariamente. Sabe uma das práticas que Abraão, Shaul HaShaliach, o apóstolo Paulo, chamou Avraham de o pai da emuná, o pai da fé, o pai da confiança. E sabe uma das práticas desse homem que é tido como pai da emuná, porque por meio dele as nações foram abençoadas, por meio dele foi conhecido o nome do Eterno. Noé não fez o que Abraão fez. Noé, apesar que Noé é descrito também como pregador da justiça, mas por meio de Abraão todas as famílias da terra foram alcançadas e abençoadas. Então sim, ele é um pai de multidões. Nós somos filhos ou descendentes físicos ou descendentes espirituais de Abraão. E sabe uma das práticas que Abraão tinha, meu querido, minha querida? Ele construía altares. Quando ele estava em Siquém, o Eterno falou com ele, eu vou dar essa terra para a sua descendência. Sabe o que Abraão fez? Ele não tinha nem mudado o nome, ele era Avram ainda, ele era Abrão. Ele foi lá e construiu um altar ali dedicado ao Senhor. Porque todas as vezes que ele passasse por aquele lugar, ele ia lembrar, o Senhor me disse aqui
que os meus descendentes vão herdar essa terra. O Senhor falou comigo aqui. E quem tivesse à volta dele, familiares, servos, foi aqui que o Eterno falou com Abraão. Ele construía memoriais. Dali ele foi para Betel. E entre Betel e Ai, ele construiu um outro altar e invocou o Senhor. Todas as vezes que ele passava naquele lugar, ele se lembrava: aqui eu invoquei o Eterno. Aqui eu busquei o Senhor. Estava em Hebrom. Hebrom foi onde houve aquela contenda entre ele e o sobrinho dele, Ló. Contenda entre os pastores, os servos de um e de outro. Tiveram que se separar, tiveram que se dividir. E depois que eles se dividiram, o Eterno foi e falou com Avram, não tinha ainda mudado o nome dele também. O Eterno disse para ele, logo depois que eles se separaram, prestem atenção, houve uma divisão, houve um momento difícil. O Eterno foi e falou com ele, logo depois que houve essa divisão, o Eterno falou: levanta os seus olhos, olha desde o lugar de onde você está, para o norte, sul, oriente, ocidente, porque toda a terra que vês, te hei de dar a ti, e a tua descendência para sempre, farei tua descendência como o pó da terra. Eu não sei se foi um momento que aquele homem começou a duvidar. Olha, eu não herdei a terra ainda, eu não tenho ainda um filho, meu sobrinho se apartou de mim. Não sei se ele colocava que o sobrinho ia herdar tudo. Ele falou: não tenho filho, talvez o sobrinho herde tudo. Porque depois ele falou: o meu servo vai herdar as minhas posses. Eliezer vai herdar as minhas posses. Então não sei se ele já via no sobrinho um herdeiro potencial. E depois daquela divisão, ele talvez tenha entrado dúvida no coração dele. Se ele ia herdar aquela terra mesmo. Se ele teria um filho mesmo. E o Senhor, rapidamente, como o Senhor sempre faz no momento certo, falou com ele: levanta os teus olhos, levanta a tua cabeça, olha para o lugar onde você está, norte, sul, oriente, ocidente, porque essa terra que você está vendo eu vou dar para você e para a sua descendência. Levanta-te, Abraão. Não sei se o Senhor falou isso com ele porque ele se prostrou, porque ele ficou em um momento de amargura, não sei. E o Eterno falou: levanta, sai andando por essa terra, percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura, porque eu vou dar ela para você, marcha. E Abraão mudou as suas tendas, foi e habitou nos carvalhais de Mamré, que estão juntos a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Sabe o que significa Hebrom, irmãos? Associação, companhia, sociedade, grupo. Logo após ele ter vivido uma desassociação, uma divisão, um espalhar, o Eterno o conduziu para um lugar que se chama associação. O Eterno estava dizendo para ele: se associa a mim, fica comigo e você vai ver o que vai acontecer. E aí ele foi e fez o quê? Construiu um altar ali. O quarto altar que Abraão construiu foi no Monte Moriá, quando ele estava disposto a sacrificar o filho dele. E aquilo se tornou um memorial, não só para ele, mas para todo mundo, de que o Eterno também daria o filho dele. Construa os seus memoriais, meu querido, minha querida. Não deixe que a ingratidão tome a sua vida, tome a sua casa, tome a sua família. Construa os seus memoriais. Construa as memórias que vão te trazer esperança. Olhe para a tua vida hoje, para tudo que o Senhor já te deu, para tudo que você tem, pelos livramentos. Construa memoriais. Pegue tudo que você já viveu até aqui. Eu escuto às vezes de pessoas que se converteram na velhice e falaram: olha, o Senhor sempre me guardou, mesmo sem eu conhecê-lo. Essas pessoas já consideram tudo que elas viveram antes de conhecer o Senhor, não como algo trivial, não como mero acontecimento, não como mero acaso. Elas já consideram que o Senhor as guardava ali, já tinha um destino maravilhoso para todas elas. Como está a sua memória no Senhor? Hoje eu te convoco, eu não estou te convidando. Eu estou te convocando a construir um memorial de bênçãos. E aí sim você vai ler o texto de Lamentações. Todavia lembro-me também
do que pode dar-me esperança.